Sejam muito bem-vindos ao podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia e produtos digitais. Hoje vamos falar de um tema que eu adoro, que é a inteligência artificial, com o tema IA na gestão de produtos digitais, desvendando o futuro de produtos. Hoje temos uma convidada mega especial, veio diretamente de Florianópolis para cá, eu estou super feliz com a presença dela. Ela é especialista em produtos, hoje ela trabalha como Senior Product Manager, tem uma vasta carreira, uma vasta experiência em produtos, inteligência artificial, também produz conteúdo. Então seja muito bem-vinda, Camila Meneghetti. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Eu sei que você veio de longe para cá e, na verdade, a gente teve alguns desencontros, a gente tentou marcar esse podcast várias vezes. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz com a sua presença. Você é uma pessoa que eu já queria entrevistar já faz uns meses e eu estou muito feliz que você está aqui. Eu sei que vai ser muito rico esse papo. Você, como inteligência artificial e também como produto, tem muita experiência e eu sei que vai inspirar muitas mulheres. Então, só te agradecendo. E vamos começar a aquecer. Vamos. Conta um pouquinho quem é a Camila. Boa. Eu sou a Camila Meneghetti, né? Eu tenho 33 anos. Atualmente eu trabalho como Senior Product Manager, né? Então eu tô na área de produto já faz uns 6 anos. E antes disso eu trabalhei muitos anos na área de análise de mercado, inteligência de mercado. Então eu fazia muitas pesquisas, produzia muito relatório de tendência, projeção, assim, de cenários estratégicos. E eu acabei caindo nesse mundo porque eu me formei em biblioteconomia. Nossa, que diferente! Então, eu fui construindo essa carreira até chegar em tecnologia. E atualmente eu tenho um projeto paralelo que é o Mentorando Produteiros também, onde eu acabo compartilhando mais da minha rotina de produto. Agora eu estou focando bastante em informações de IA. Então, eu acredito que esse é um bom resumo para a gente começar. Que legal, mas conta um pouco de quem é a Camila, como é que foi essa carreira de transição de biblioteca para tecnologia, como que você conheceu essa área de produtos? Boa, a gente já estava falando, né? Eu nasci no interior e para mim, na época, quando eu tinha 16, 17 anos, o meu sonho era ser escritora. E daí eu ficava escrevendo e eu gostava muito da biblioteca da escola e um dia eu descobri que tinha esse curso de biblioteconomia. Aí eu falei, cara, é incrível, tem uma faculdade para fazer e daí eu prestei vestibular. E foi onde eu fui parar em Floripa, né? Então, eu passei lá na Federal para fazer bíblio. E durante o curso, eu fui entendendo que eu não era muito boa para coisas técnicas, tipo classificação, catalogação, não era muito a minha vibe. Mas eu era boa para disciplinas tipo gestão do conhecimento, inteligência competitiva. E a biblioteconomia, assim, o cerne da biblioteconomia é você conseguir ajudar o usuário a encontrar informação, a entrega de valor. Então, a gente tem muitos cursos, disciplinas de estudo de usuário, pesquisa, a gente aprofundava muito. E daí, a partir desse know-how de pesquisa, eu consegui estágio numa empresa que tinha uma equipe só de bibliotecários, muito entre aspas, né, profissionais formados em biblioteconomia, onde a gente fazia e construía vários relatórios de inteligência para diversos Sebrais no Brasil. Então, eu já atendi muitos Sebrais, assim, já passei bastante, onde a gente ajudava com relatórios de tendência de diversas áreas econômicas. E daí, a partir desse momento, nessa empresa, eu fiquei alguns anos, eu gerenciei também essa área no final, né, ali da minha carreira dentro da empresa, e foi um momento que eu pensei, mas eu era muito nova, tá? Porque eu já me formei em biblioteconomia, sei lá, uns 13 anos atrás, assim, muito tempo. E na empresa eu tinha uns 20 e pouquinho, e eu falei, nossa, quero mudar. E daí, nesse quero mudar, quero fazer uma coisa diferente, eu achei que eu deveria ir para a área de dados, já que eu estava numa área de análise de mercados. Aí eu fiz curso de Python, fiz curso de R, e eu não gostava. Então, eu ficava assim, não sei se era bem isso, mas nessa época a gente já tinha um time de cientistas de dados e tinha uma parte de IA, só que era, meu Deus, 10 anos atrás, era LLMs, assim, onde era algoritmo para você conseguir identificar padrões. Era a época da recomendação, sabe? Que você entrava num site e o auge era ter um espaço te recomendando produtos, era essa época. E daí eu tava tentando mudar e eu acabei indo no TDC, que é um evento de tecnologia. Sim. Na época eu entendia que não era um evento bem pra mim, mas tinha uma trilha de mulheres. E daí nessa trilha de mulheres, o Mulheres de Produto fez uma palestra, fez uma talk, apresentando a carreira de gerente de produto. Aí foi ali que eu percebi, nossa, isso aí eu sei fazer, tipo assim, né? Tinha que aprender bastante ainda, mas eu falei, isso aí eu acho que eu consigo.
E daí foi onde eu pedi para participar da comunidade em Floripa, né? Porque ela nasceu em Floripa, Mulheres de Produto. E comecei a organizar os meetups em Floripa. Para construir uma rede de networking que eu não tinha. Mas foi muito legal. E eu comecei a fazer cursos. Então, eu comecei com cursos bem baratinhos. Porque a gente tem cursos caros na área, né? Mas para quem tá começando, eu acho que vale a pena você pagar 20, 30 reais num curso para você ver se realmente é aquilo, entender um pouquinho das metodologias antes de investir muito em algo que você não tem certeza. Sim. E daí eu comecei a falar para todo mundo que eu queria migrar, que eu queria ir para CPO, né, ser Product Owner, e eu comecei a trazer muito isso. E na empresa que eu tava, a gente estava com uma consultoria de metodologias ágeis para o time de desenvolvimento. E daí falaram assim, precisa de um PO. E como eu comunicava muito que eu queria fazer isso, que eu estava estudando, eles falaram, a Camila quer. Aí foi onde eu comecei essa carreira na área de tecnologia e depois eu fui migrando, né? Fui me qualificando mais. Trabalhei em outras empresas como gerente de produto, trabalhei com educação, turismo, busca, pagamentos. Hoje eu voltei para educação, mas aí com um produto de IA. Então foi assim que eu entrei para a área de tecnologia. E você já começou como PO. Comecei como PO. Eu acho que foi o único lugar que eu consegui aplicar by the book. Tudo que a gente aprendeu de metodologia foi o único lugar, porque era pré-pandemia. Então, a gente tinha nas paredes vários kanbans, onde cada squad ia passando o seu post-it, a gente ia controlando na mão a pontuação, eram umas coisas assim. E depois eu nunca mais consegui replicar tão fielmente, porque naquela empresa era pra gente fazer exatamente o que o consultor mandava, né? De ágil. Depois seguiu, né? Que legal. Então, sua carreira veio também das habilidades que você tinha antes, e aí você construiu, porque a gente estava falando isso no outro podcast, das habilidades que a gente tem antes de produto, Sim. que a gente até já trabalha, mas meio que não sabe, e aproveita muito isso, que é a comunicação, resolver problemas, você já tinha ali o usuário na sua frente, né? Então, você conseguiu se dar bem nessa área que já tinha muito ali das skills que pedem produto, né? E uma coisa bem interessante é que eu sempre fui desenrolada para comunicação. Mas quando eu era adolescente, eu fiz teatro há alguns anos. E daí isso ajudou bastante a você não se sentir tão pressionado em improvisar, em saber se relacionar. E daí, nos anos que eu trabalhei com inteligência de mercado, ter trabalhado com clientes como Sebrae, a gente trabalhava com grandes instituições no Brasil, muitos empresários, me deu um know-how para entender um pouco como ter relacionamento com diversos stakeholders, sabe? Porque, às vezes, a galera que às vezes vem de outra área não experienciou muitas vezes ter o contato com pessoas C-levels, ou a galera do marketing, ou do comercial, ou algo assim. Então, foi uma experiência boa para poder amadurecer em questão de relacionamento, sabe? Sim, conseguir falar a linguagem certa ali para cada um desses papéis, stakeholders, mais difícil ainda, né? E mulher, a gente tem ali aquelas coisas, né? Sim. Mas que bom que você teve tudo isso e tem essa dicção de milhões. Ai, obrigada. E você trabalha também produzindo conteúdo, você tem o seu projeto do café, que eu acho muito legal. Conta um pouco pra gente. Então, essa ideia do cozinha de produto surgiu assim, eu tava sentada assim no sofá e daí me veio um estalo do tipo, e se eu discutisse produto de uma forma leve? Porque eu vejo que na área de produto a gente tem conteúdos muito bons, robustos, assim, mas às vezes eu sentia a falta de, sabe, só uma conversa, assim, algo divertido pra gente conversar. Sim. E daí eu tenho muitos amigos em Floripa que são da área de produto. E daí eu chamei a Mel, que foi o meu MVP, e falei, amiga, eu tive uma ideia pra gente cozinhar coisas enquanto a gente conversa sobre produto. Aí ela falou assim, Cami, eu sei fazer café gelado. Eu falei, bora, vamos fazer café gelado. E tá sendo muito divertido, porque é uma forma muito orgânica da gente conversar sobre coisas... O último episódio foi com outra Cami, que ela é designer, e a gente conversou muito da relação do designer com o produto. E é muito divertido porque é orgânico e, ao mesmo tempo, me permite ser criativa de forma diferente. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente precisa ser criativo por causa do nosso produto, do mercado, mas é legal você poder explorar outros formatos, sabe? Sim, e o teatro ajuda muito nisso, muito. né? A gente vê a diferença, porque a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de olhar no olho, de falar. E o teatro, ele é essencial para isso, porque a gente o tempo todo tem que ficar andando do espaço, olhando olho no olho. Então, acaba que também ajuda um pouco nisso e na criatividade, né?
Sim. Mas onde que você grava? Como que acontece? De quanto tempo você posta? Como é que as pessoas acham esse projeto? Guria, eu gravo na minha casa, É na sua casa na mesmo? Que cozinha, na legal! minha cozinha. Aí, claro, a gente faz o cenário ali, coloca várias plantas e tal, mas é na minha casa. Eu tô tentando fazer um episódio por mês. Uhum. Pra até testar como é que vai ser. Então, teve um segundo episódio que eu fiz recentemente, e daí ele ficou. A gente discutiu coisas bem importantes, e daí eu tô aprendendo a editar também, sabe? A fazer isso certinho. Então, eu tô tentando ter uma constância de mensal, Uhum. e eu tô postando os conteúdos inteiros no YouTube, então no canal do Mentorando Produteiros. Aí no meu Instagram, que é do Mentorando Produteiros também, eu posto mais cortes. No LinkedIn eu também Sim. acabo postando cortes. Mas eu tô tentando deixar salvo ali no YouTube. Ah, legal. Então tá aqui embaixo na descrição, tem os canais, tem os links para vocês conferirem, que é bem legal, muito enriquecedor. A gente vê de uma outra perspectiva os desafios, tudo que um PM passa. E aí acho que ajudou muito também nessa construção do seu caminho como uma PM sênior. Eu Sim. acho que eu nunca entrevistei ninguém sênior Ah, aqui, é? é a primeira vez, estou assim, meu Deus, se eu pensar bem nas perguntas. Mas como que foi esse caminho, essa trajetória até se tornar sênior? Então, eu gosto muito. Eu não vou lembrar exatamente o nome daquela metodologia, mas tem uma curva que quando a gente começa a aprender algo, a gente se sente sênior, né? E daí depois que você vai aprendendo muito, você começa a se sentir mais inseguro, no sentido que você percebe que tem tanta coisa para aprender que você fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu acho que ser sênior é um pouco isso, você saber que tem muita coisa para desenvolver, para fazer, mas você precisa ter o senso crítico para priorizar. Então, o que, que vai fazer sentido nesse momento para mim priorizar e fazer? E essa construção da senioridade, ela veio durante as experiências, porque muitas vezes ou você tem uma liderança muito boa para te desenvolver, ou você também vai aprendendo com a vida, né? Então, mas eu encaro que uma pessoa sênior é uma pessoa que ela consegue ter um bom relacionamento, ela consegue fazer negociações, ela consegue ser uma pessoa confiável e que em muitos momentos vai ser a pessoa que vai levantar a mão e falar, ó, isso aqui não dá pra fazer, ou a gente vai ter que priorizar outro ponto. E é uma pessoa confiável, então se você entrar numa empresa como sênior, já vai ter uma expectativa muito grande que você toque as coisas. Sim. Então, vão fazer um repasse para você, mas é da sua responsabilidade conversar com o time, estruturar um planejamento estratégico para aquele produto, pensar no roadmap. Então, tem uma responsabilidade ali. E eu acho que eu fui criando isso através das experiências. Porque, assim, eu tive líderes muito bons durante a minha carreira. Só que eu acho que chega um momento que você precisa entender também se a empresa que você tá. Ela é uma empresa muito boa, você gosta muito, mas se ela contribui para sua carreira ou não. Então, às vezes, a gente gosta muito de um lugar, a gente quer ficar muito ali, mas não tem mais espaço para crescimento. E dá muito medo de sair. Eu até tava debatendo isso com umas amigas minhas esses dias, que ela trocou de empresa, ela tava quase 10 anos, ela trocou. E ela tava assim, ai, Cami, não sei se eu dou conta. Eu falei, cara, tu vai dar conta porque não existe outra opção. Tu vai precisar dar conta. E se tu não conseguir, se porventura acontecer algo, né, que tipo, ai, fiquei assustada, existem tantas possibilidades no mercado e a gente precisa se abrir um pouco mais a incerteza. É difícil, eu não sou uma pessoa assim, eu gosto de planejar bastante as coisas, mas também confiar um pouco que as coisas vão fluir, então você não precisa resolver tudo hoje, ter um planejamento claro hoje, deixa também as coisas acontecerem, irem fluindo. E eu acho que ter um pouco de senioridade é sair um pouco desse aspecto de uma ansiedade constante que a gente tem, mas confiar que você está fazendo os passos corretos, que você vai chegar onde você quer, mas você também precisa dar tempo ao tempo, sabe? Sim, acho que nunca, a maioria das coisas nunca acontece do jeito que a gente quer. Nunca, Né? é. Se você tem um planejamento de ser sênior ali, você tem que traçar, e o que você falou faz muito sentido, de ter uma empresa alinhada com as suas expectativas, com o que você quer de crescimento, porque às vezes você fica ali na zona de conforto e vai ficar ali e tá tudo bem. Então, é aquilo, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade, a gente precisa alcançar novos voos e ter coragem. A gente fala muito disso aqui no podcast. E eu vejo muito da galera que é mais júnior, pleno, às vezes tem uma falsa ilusão de que a empresa ou o gestor vai ajudar a construir a sua carreira, quando a sua carreira é sua. Então, eu acho importante as pessoas questionarem, eu quero ser sênior, questiona o teu gestor, o teu head, diretor, o que falta para você ser sênior. Às vezes a empresa vai ter algo bem estruturado, às vezes não. E daí tenta fazer marcos que vão mostrar que você se tornou sênior, enfim. E você tem, tipo, um momento. Alcancei ou não alcancei. Muitas vezes você vai dar tudo de si, mas a empresa não vai ter nem budget para ter um sênior, por exemplo.
Que daí é onde você precisa tomar decisões, assim, sabe? Perfeito. E aí, já pegando um pouco dessas dicas, né? Se eu quero traçar esse caminho, o que que eu faço? Então, é isso aí. A gente precisa ter marcos, mostrar o quanto você é competente, que você já está preparada, porque a gente já falou isso outras vezes, mas ninguém contrata, ninguém sobe, né? Ninguém vai promover alguém para testar. Já precisa mostrar que você já é sênior ali, mesmo sendo pleno, ou talvez até júnior. Eu acho legal da tecnologia que ela tem essas possibilidades transversais, não é uma escadinha. Então, você pode crescer, enfim. Sim, E não super. demora 10, 20 anos, como era antigamente, para você conseguir um cargo de liderança ou um cargo sênior. Então, tem muitos benefícios na área de tecnologia, né? Super. E a carreira, ela é muito orgânica, né? Por exemplo, 6 anos atrás, a gente não tinha ideia de como seria a IA generativa. Correu tanta coisa aconteceu tão rápido, então tantas profissões novas vão surgir que nada impede que daqui a alguns anos a gente comece uma nova profissão e a gente se veja de novo no papel de júnior, né? Tendo que Perfeito. aprender. Sempre, é sempre esse ciclo. Começa, júnior, aí vai. Enfim, tem uma pesquisa que eu vi esses dias que a gente vai ter, no mínimo, na nossa geração, já, as próximas acho que até mais, no mínimo 3 grandes transições de carreira. É. Então, não existe isso mais de ficar em um lugar, em um banco, trabalhar 30 anos, né? Então, tem que ter essa habilidade, tem que ter coragem, lifelong learning sempre, né? Estudar É. muito. Então, uma coisa que você entrou num ponto, que é a chave desse podcast, que eu quero falar muito, que é sobre a inteligência artificial. Eu sei que você estuda muito, você é entusiasta, especialista em inteligência artificial, principalmente aplicada a produtos. E Uhum. como que é essa relação? Como que você descobriu? Como que você usa a IA no seu dia a dia? Boa. Quando a gente trabalhava muito com essa questão de LLM, quando eu estava num produto de busca, era normal, você tem os algoritmos para tentar prever o melhor resultado para a pessoa naquela busca, né? E eu lembro quando surgiu o GPT, no início eu fiquei assim, ai, Será? gente, mas por que que vocês estão... Ai, sabe quando você fica meio resistente? Porque eu não sou uma dos early adopters, sabe? Eu sou uma pessoa Sério? que eu gosto muito de observar pra ver se eu vou usar, se eu não vou usar, e eu fico acompanhando durante um tempo, assim, eu sou mais conservadora. Nossa, mas não parece. Então você observa com muita antecedência, porque eu vejo que você tá ali sempre postando o que tem de mais novo, assim, as tendências, não parece. É, eu fico observando, assim, observando. E daí eu lembro que na época eu fiquei assim, mas será? Nossa, mas... E tava bombando de conteúdo porque ninguém sabia o que ia ser. Daí a gente resolveu usar na busca, porque, querendo ou não, ainda hoje para os investidores é algo que agrega no valor da empresa você falar que você está usando IA generativa. Aí a gente usou IA para tentar fazer uma busca personalizada, onde na época era uma busca de turismo, onde a pessoa colocava o que ela queria fazer, onde ela queria visitar, e a gente fornecia aqueles resultados. E daí a gente fez. Só que assim, a gente poderia ter feito sem IA generativa, sabe? Não era necessário, mas a gente usou. E daí eu fiquei muito no questionamento de, será que precisa? Será que as pessoas não estão exagerando um pouco? Perfeito. E daí hoje na Gran, eu já vou fazer quase 2 anos de empresa. Quando eu entrei, a Gran já tinha produtos de IA, mas IA normal, né? Tipo assim, LLMs. E tinha o nosso primeiro produto com IA generativa, que era o Gran Questões. E daí, realmente, o Gran Questões é uma base de questões que a gente tem, porque a Gran é uma plataforma de educação, né, para concurso público, então a gente tem vários cursos para quem quer passar em concurso público. E a gente tem essa base de questões com inúmeras questões de concursos nacionais. E daí os alunos, eles preenchiam as questões e eles gostariam que os professores comentassem as questões, se tá certo ou tá errado. Só que assim, não é viável financeiramente, nem escalável, porque a gente tem milhares de questões, imagina os professores tentando comentar todas. Não. Aí a gente tinha um botão que o aluno clicava pedindo o comentário do professor. Isso podia levar dias, semanas, dependia muito. A gente trocou por uma IA generativa, o GPT, e gerava aquele comentário para o aluno. Na época, foi bem simples no sentido de conectar o botão à tecnologia da IA, e daí a gente usava todo o conhecimento do GPT, né, para responder aquela questão, e a gente colocou um like e dislike para os alunos avaliarem se estavam gostando ou não. Uhum. A gente teve algumas disciplinas que performaram muito bem e outras que tinham muitas críticas. Então, algumas a gente teve que tirar do ar a possibilidade da geração daquela questão. E, em paralelo, a Gran tem algo que eu não vejo tão comum assim, claro, que é a validação qualitativa da IA. Muita gente faz, mas a gente tem um núcleo de qualidade pedagógica para IA. Então, a gente tem mais de 200 professores avaliando os nossos produtos de IA generativa, avaliando as respostas qualitativamente. Aí, claro, eles categorizam para que a gente possa
gerar, de fato, uma taxa de assertividade, mas eles avaliam no detalhe se aquilo tá bom, se não tá bom. E a gente começou a fazer esse trabalho. Então, foi onde a gente começou a entender que não era só liberar, porque é muito séria a questão da educação, né? Sim. Então, os alunos, às vezes, eles não têm discernimento se aquela resposta tá certa ou errada. E daí a IA dá uma resposta errada, o aluno acredita que tá certo. É. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem dentro da Gram, tanto que, às vezes, a gente poderia lançar mais rápido, mas a gente opta por lançar com qualidade. E isso é uma coisa que eu aprendi em relação à IA, porque eu faço muito benchmark, eu tento fazer muito benchmarking com PMs de IA. E muitas empresas lançam muito rápido. Que incrível, tipo assim, em uma sprint já lança uma coisa, em um mês já tem um produto. Na Gram, a gente não segue esse processo e eu entendi que é melhor que a gente respeite ele. Porque os nossos alunos, eles são realmente mais sensíveis. Então, poxa, você perder a confiança do usuário é muito rápido. É muito fácil, sabe? E para reconquistar é muito difícil, porque eles ficam assim, a gente faz várias entrevistas com eles também. Usei IA, mas não acredito. Mas, ao mesmo tempo, eles usam bastante o GPT, sabe? Então, a gente tem esses perfis. Então, através desse trabalho que a gente está realizando na Gram, me possibilitou ter ainda mais contato com produtos de IA. A gente tem agora também um tutor 24 horas que fica nesse contexto da sala de aula de vídeo, PDF. Humano? Não, ele é Tudo de em IA IA. também. É só o nome tutor 24 horas. Legal. E daí o aluno clica e pode tirar dúvidas sobre o conteúdo daquela aula com ele. Tudo treinado, já tem todo esse know-how que vocês fizeram ali. Só Sucesso. que também tem essa pegada de treinar com núcleo de qualidade, porque tem disciplinas que realmente alguns modelos de IA não performam bem. E daí você precisa, às vezes, trocar um modelo. A gente estava mexendo no fluxo, né? Porque a gente tem o RAG, né? Que é quando a gente consome as informações da própria organização. E daí a gente entendeu que a gente precisava mexer na forma que a gente estava categorizando aquela informação. Então, são vários aspectos para ter uma boa resposta. E a gente entendeu que talvez às vezes não vale a gente tentar correr. E porque se você lança e o aluno sentir que aquilo não performou bem, ele é mais resistente a voltar, sabe? Sim, e é uma mudança de cultura, tá tudo muito no início, né? Então, a gente ainda tá treinando as IAs e agora vem os agentes, então tudo novo, a gente ainda tá na curva, apesar de que tudo muito rápido, né? A gente vê os próximos 10 anos em meses Sim. de evolução, mas o que você falou me lembra muito um meme que eu vi, que as empresas nessa corrida louca de ter inteligência artificial, porque tem que ter, às vezes nem precisa, um meme daquele do Lobo de Wall Street, me vende essa caneta. Essa caneta tem IA. Basta ter IA que as coisas acontecem. Não é bem assim. Eu achei super legal essa visão de ter essa cautela. E hoje, das palestras, o que eu vejo, acompanho, é muito esse pensamento crítico. Tá, a gente já entendeu que a inteligência artificial é legal, tem que colocar, mas será que é mesmo necessária? Será que precisa para isso? E hoje vocês conseguem ter esse olhar mais crítico, né? Sim, eu acredito que esse ano vai ser o ano que muitas empresas vão ter que dar o retorno do uso da IA. Porque ano passado muita gente implementou, só que tem que ter um retorno financeiro. Por mais legal que seja, por mais incrível que seja trabalhar uma nova tecnologia, ela tem que dar um retorno para a empresa. Então, eu acho que primeiro tem que se pagar e tem que ver se de fato vai influenciar em métricas de adoção, retenção, satisfação, porque com alguns PMs que eu já conversei que trabalham com IA, eles falam que é muito difícil aumentar a adoção de uma funcionalidade de IA. Talvez porque a gente está muito no início e ainda não seja tão fluido na jornada do aluno. Então, eu falo do aluno, né? Mas do usuário. Então, tem produtos que a gente ainda precisa alcançar essa fluidez, para a pessoa nem sentir que ela tá usando uma IA, sabe? Esse seria o futuro, assim. E daí, claro, a gente tem casos tipo do Duolingo, que é muito fluido na jornada do aluno, mas é isso, sabe? Onde que faz sentido ter uma IA? Será que para tudo a gente precisa ter? E eu vejo também que existe uma ansiedade muito grande por ser tudo tão rápido, das pessoas quererem provar que estão usando, para não ficar para trás, sabe? Perfeito. E das outras empresas que você trabalhou antes da Gram, você já usavam IA ou foi agora? Nessa de inteligência de mercado, a gente tinha um time de ciência de dados que na época era muito o início do LLM, então a gente tentava usar IA muito para fazer análise de dados para cenários e projeções estratégicas. Então a gente fazia cenários de até 5 anos, por exemplo, para o mercado de turismo, para o mercado da moda, então a gente mexia com bastante dado e a gente usava modelos para fazer essas projeções, né? Para dizer que talvez daqui a X anos o mercado se comportaria dessa forma, economicamente e tal. Nas outras empresas que eu trabalhei, eu acredito que a gente não foi tão fundo,
Mas na de turismo que eu atuei, a gente tinha também um time de cientistas de dados que tentava construir diversos produtos, por exemplo, para a gente entender qual precificação, porque a gente tinha vários players de hotéis para vender. Qual entregaria o melhor preço, o melhor resultado. Então, eu vejo que a IA ela já é usada há muito tempo, de diversas formas, e todo mundo era muito, por exemplo, previsão do tempo. Usa IA pra gente ter. Só que era rotineiro, e eu acho que a IA generativa, ela quebrou tudo, mudou tudo, porque ela cria, né? Essas outras IAs, elas só seguiam o que a gente pedia, e a generativa, ela permite criar. Eu acho que esse é acho que talvez o mais assustador, né? Ela tem os dados, mas ela também, a partir daqueles dados, ela pode ter ideias novas, criar coisas novas, assim. E como que você entende? Você pode dar dicas, na verdade, para pessoas, principalmente na área de produtos, que estão começando, estão lá com aquele anseio que você estava no passado. Ah, eu vou usar. Porque, na verdade, já era para estar usando há muito tempo, mas a gente vive numa bolha e tem pessoas que não usam, Sim, o que é sim. normal. Quais dicas você dá para as pessoas que trabalham em produto, para começarem a usar a inteligência artificial? Alguma dica de ferramenta para otimizar o trabalho mesmo? Eu acho que a melhor dica é para a pessoa não se sentir culpada, porque dá a impressão que tá todo mundo usando IA, todo mundo performando e só eu que não tô conseguindo. Perfeito. E como acontece tanta coisa o tempo inteiro, é a questão da priorização. Eu acho que a primeira etapa seria, faz uma lista das tuas atividades e vê quais são muito operacionais que tu poderia demandar para uma IA fazer. Então, por exemplo, eu tenho um relatório de feedback que eu faço uma análise constante. Beleza. Será que um GPT da vida não poderia analisar esses dados para você? E daí esses dados já estão classificados? Pode te propor análises, sugerir passos. Então, eu acho que é olhar para toda a lista de atividades que a gente tem e entender onde que a IA faz sentido ou não. Porque daí você consegue dar sentido para usar aquela ferramenta. Agora está muito, muito na moda, no code, agente de IA, construir fluxo automatizado com a gente. Mas é muito no sentido de... É legal aprender, eu acho que é muito importante, porque, né, tá todo mundo falando disso. Mas entender o que faz sentido hoje. Porque você, como profissional de produto, você precisa ser relevante para o mercado. Então, ter skills de IA te torna uma pessoa, relevante no mercado, as pessoas acham interessante. Mas você precisa ser relevante para a empresa que você trabalha também. Precisa dar resultado nessa empresa, até porque você tem um salário para manter. Então, onde que a IA pode impactar o negócio também, sabe? Essa semana, eu estava conversando com um cientista de dados que eu estava tentando classificar a resposta do Tutor 24 Horas em várias categorias dos alunos. E eu estava tentando usar o GPT, mas chega um momento que a memória dele, se é um arquivo muito grande, ele começa a alucinar. Né? E daí ele começa a classificar errado. Daí eu até brinquei, nossa, imagina quanta coisa classificada errada não tem aí no mercado que a galera usou o GPT e não conferiu. E daí esse cientista de dados, a gente estava criando um script, que daí ele ia rodar na base mais rápido e a gente ia conseguir categorizar de forma automática. E daí eu pensei, cara, ótimo, porque depois eu posso pegar esse script e eu mesma tentar rodar no GPT, eu mesma tentar criar um fluxo automatizado no Make da vida, alguma coisa assim, e isso ser automático. E eu acho que é isso. A gente não precisa saber tudo o tempo inteiro. A gente pode pedir ajuda pro time que a gente tem. A gente pode tentar fazer curso. Mas eu acho que tentar lidar com uma ansiedade de que não é real. Nem todo mundo tá usando IA. Muita gente ainda faz a sprint no Excel, sabe? Então, tem muitas realidades acontecendo na área de produto. E a galera tem uma falsa ideia de que, nossa, eu vou entrar na próxima empresa e já vou... pegar um fluxo aqui, já vou automatizar, não sei o que, todo mundo tá fazendo isso. Na verdade, não estão. É muito legal, é interessante aprender, mas eu acho que o primeiro passo é lista as suas atividades e ver onde faz sentido, sabe? Nossa, perfeito. E eu acho que esse sentimento é muito de série. Ah, todo mundo assistiu série e tal, não tô vendo. O que que tá acontecendo, né? Todo mundo usando IA e não é assim. E principalmente se tratando de inteligência humana, a gente tem habilidades que a IA nunca vai fazer, então sempre usar ela como seu aliado, né? Sim, completamente. E o que você enxerga, falando de produtos IA, que são as tendências dentro de produto? Eu vejo assim, agentes é o que tá bombando, né, esse ano, então, automatização com agentes é super legal, mas é isso que a gente acabou de falar. Eu acho que uma grande tendência que vai vir é a personalização, que esse é um caminho que muitos anos atrás já se falava da gente conseguir personalizar toda a jornada do usuário. Eu acho que esse caminho está mais próximo do que nunca, né? Mais próximo do que já esteve. Então, por exemplo, num contexto educacional,
O sonho seria eu entrar no Duolingo, você entrar no Duolingo, e a nossa interface vai ser completamente diferente, porque ela vai ser personalizada para mim, com as minhas necessidades, e quando você acessar vai ser completamente diferente. Então, eu acredito que em produto esse vai ser o caminho, vai ser uma super personalização, onde o usuário ele não vai mais precisar manifestar o que ele quer, como se a gente já soubesse o que ele precisa e a gente apresenta para ele, né? A gente faz essa jornada completamente personalizada. Eu acredito muito nisso. Porque hoje, apesar da gente ter dados, não é ainda tão fácil para a gente fazer essa grande análise de dados para conseguir construir essas jornadas, porque a gente acaba clusterizando muito esses usuários. E assim, o que a galera esquece é que trabalhar com dados, trabalhar com IA tem um custo. Né? Então, consome também recursos naturais. Não é tão simples assim você ter um time de cientistas de dados que entende completamente dos modelos. Eu acredito que a gente vai evoluir muito para ter coisas cada vez mais práticas. Eu vi essa semana a tua apresentação de agentes e eu falei, cara, é realmente isso. Eu não lembro a ferramenta, mas era uma ferramenta que já tinha agentes prontos para tudo, sabe? Eu acho que esse é o futuro. Vai ser tão fácil, assim, prático para quem tiver dinheiro, né? Tipo, para poder ter, que a gente vai ter muitas facilidades. Então, eu não vou mais precisar passar tanto tempo operacionalizando. Eu já posso acessar aquele agente para mim, ter vários insights. E eu acho que, por causa disso, as decisões vão ser mais rápidas. Então, não tem por que você ficar tanto tempo, assim, analisando. Já vai estar pronta a análise, alguns insights já vão estar prontos. Que caminho a gente vai seguir? Eu acho que vai demandar muito do profissional de produto uma análise, um pensamento muito estratégico de beleza, eu tenho acesso a tudo isso, e agora? Qual caminho vamos tomar, sabe? Eu acho que esse vai ser o cenário. Nossa, perfeito. Eu tô aprendendo, tô aqui, tem horas do Que... tempo que eu tô aprendendo mesmo, de fato. Que incrível. Eu tô assim, encantada com o seu conhecimento, como que você passa isso de uma maneira muito fácil. Dentro ali do seu programa, como que chama mesmo? O Mentorando Produteiros ou Cozinha de Produto? O Mentorando Produteiros. O Mentorando Produteiros, você dá mentoria? Como que funciona? Então, começou com mentoria, porque alguns anos atrás eu trabalhava com a Fernanda Rocha, hoje ela é GPM no iFood, e a gente trabalhava juntas como PMs. E daí, tava rolando muita mentoria no mercado. A gente, inclusive, fez várias mentorias. E ela falou, ai, Cami, por que a gente não lança uma nossa? E eu falei, cara, vamos. Daí a gente sentou, pensou num MVP de uma primeira turma, que era pra ser pra quem queria migrar. A gente fez gratuita a primeira turma, então deu muitas inscrições. Assim, a gente ficou, meu Deus, né? E a gente fez várias turmas de mentoria em grupo, avançado e iniciante. E daí chegou um momento que pra Fê ela não conseguia mais conciliar as mentorias com o trabalho, tá ficando muito excessivo, assim, né? E daí a gente decidiu separar, entre aspas, né? Porque a gente é super amiga, e eu continuei com o perfil do Mentorando Produteiros, mais pra esse olhar de compartilhar informação. Porque já era algo que eu fazia, eu gostava bastante, e também chegou um momento que pra mim não tava ficando escalável ter também as mentorias. E daí a gente parou, assim, e eu comecei a focar mais nessa presença digital para tentar me transformar mais numa referência dentro da área de produto do que efetivamente só dando as mentorias. Porque mentorar é incrível. Você poder ajudar as pessoas e você continua aprendendo, porque para você ensinar algo, você precisa relembrar conceito, você precisa tornar aquilo fácil, né? E você acaba relembrando muita coisa, foi muito legal. Eu acho que o mercado ainda é bem amplo, tem muitas pessoas oferecendo mentoria também na área de produto, mas para mim chegou um momento que eu falei, nossa, se eu quiser tentar direcionar minha carreira, eu preciso escolher, sabe? Sim. Mas hoje funciona com os conteúdos, então. Com os conteúdos, aham. E aí também você é super acessível, né? Então, todas as vezes sim. que precisar, já conversei com ela no LinkedIn também, pode tirar dúvida, que eu tenho certeza que você tá ali. Sim. É muito essa questão de ajudar outras mulheres, de ser aberta, né? Eu acho isso incrível. E falando um pouco também do nosso cenário enquanto mulheres na tecnologia, como que você enxerga? A gente já conseguiu avançar com muitas coisas, mas como que é a sua rotina? Existem outras PMs sêniores também na empresa que você trabalha? Como que está o cenário? O que você enxerga? Ali na o time de produto, a grande maioria são mulheres. Hoje a gente está em 8 Legal. PMs, a maioria é Nossa. mulher. Mas eu vejo que ainda é muito presente as mulheres em cargos tipo assim, produto, design. Na área de tecnologia, a gente não tem tantas desenvolvedoras. Apesar delas existirem, não é tão comum a gente ver as desenvolvedoras, né? Então, eu acho que ainda tem um caminho, principalmente em lideranças. A Gran também tem diretorias mulheres, enfim. Mas eu acho que ainda tem um caminho nas empresas de ter essas lideranças mulheres. Porque a gente vê uma grande base, a gente vê mulheres muito na base, e conforme a gente vai aumentando a senioridade dos cargos, vai diminuindo, né?
Então, eu acho que ainda tem um caminho bem, bem ali extenso, né, que a gente precisa seguir. E a gente vê que o mercado, ele vem se comportando de muitas formas, de formas conservadoras, de ter grandes líderes, né, CEOs falando de energia masculina dentro das empresas. E isso vai reforçando estereótipos de ter acabado, inclusive, com diversos programas de diversidade nas empresas de tecnologia que existiam e foram retirados, sabe? Sim. Então, eu vejo que a gente avançou, mas a gente está num momento onde a gente não pode desistir. A gente precisa continuar, porque a gente sabe que o mercado é assim. Hoje eles falam isso, mas se daqui 2 anos o feminismo voltar a ser moda, né? Tipo, as pessoas acharem que vai vender mais, vai gerar mais dinheiro, tudo isso volta, porque o mercado, ele é assim. E eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que encarar a realidade. Porque por mais que a gente saiba que, pô, não é legal, tinha que ser diferente, eles não podiam se comportar assim, essa não é a realidade é o que ela é. Então, eu acho que é mais fácil a gente conseguir pensar em estratégias, traçar planos quando a gente sabe com que cenário a gente está lidando, sabe? Sim, isso de programas de diversidade, isso foi impactante, né? Acho que, não Foi. sei se foi a Disney que foi a primeira, mas depois o próprio O Google. Facebook. Sim, eu acho que a Apple mantém. A Apple é a única. Então, mas é isso, são épocas, né? São tendências, são São. ciclos. Mais o importante é a gente estar ali dentro da nossa realidade e fazer acontecer, independente disso. E eu acho que a gente às vezes tem que ser um pouco da postura de, não de sonhar tal, mas a gente de fato precisa pensar como a gente vai lidar com a situação e tentar reverter ela ao nosso favor. Então, eu acredito que a gente se apoiar em grupos como Mulheres de Produto ou em outras mulheres contribui muito para a gente fortalecer o movimento, a comunidade, para a gente estar presente e tentar cada vez mais ir para cargos de liderança, que isso faz diferença, né? Faz. Então, eu vejo dessa forma. E falando de mulheres de produto, hoje você também tem essa atuação lá em Floripa? Então, eu atuo dentro do Mulheres de Produto. Eu atuei muitos anos como embaixadora, organizando os meetups. Participei como escritora do livro também que teve. E hoje em dia eu participo de alguns momentos. Então, a gente teve um evento de design que a gente foi vender os livros, as camisetas. Eu estava participando lá. Mas eu já fui mais atuante. Hoje eu participo em alguns momentos específicos, assim, da comunidade. Ah, eu lembrei que eu queria te perguntar. Falando de mentoria, tem as mentoras também dentro do Tem. MDP, que é fantástico. Você consegue mentoras de níveis altíssimos, assim como a Camila, lá dentro, que pessoas que a gente não teria tanto acesso, mas de Sim. forma gratuita, e esse programa acontece por meses. Eu tive mentoras lá e me ajudaram muito. Ai, que legal. É incrível. Você hoje é mentora do MDP? Eu já fui mentora. Hoje eu participo mais de ações específicas, mas o programa de mentoria eu acho incrível. Sim. Porque tem muita gente precisando. As mentorias no mercado, claro, tem de todos os valores, mas nem todo mundo tem acesso ou consegue naquele momento. Então eu vejo uma oportunidade muito boa de você poder ter um acompanhamento individual durante um período e, de certa forma, as mentoras traçam planos de ação. E eu vejo que profissionalizou muito o projeto, sabe? Desde a primeira versão até hoje. Que aplicativo. Tá muito legal. Tá incrível. E eu acho que ele foi todo desenvolvido, acho não, tenho certeza, ele foi todo desenvolvido por mulheres, né, as Sim. meninas da comunidade. A Erika esteve aqui, ela falou muito disso, dos programas, né, do alcance que a gente tem. E não só ali a parte de mentoria, mas também a gente tem grupos no Slack, por exemplo, que você vai fazer uma entrevista no Boticário, uma entrevista no iFood. Aí você pergunta, gente, quem trabalha lá? Então, a gente tem essa rede de apoio que pode te dar dicas, né? Então, tem várias formas de ser ajudada, entrar nesse mercado e fortalecer. Sim, sim. Acho super legal. Então, agora a gente vai para um quadro que eu adoro, que é o quadro de mitos e verdades, agora com a Camila, no contexto de inteligência artificial, obviamente, para a gente aproveitar ao máximo. Aí eu vou te perguntar, você me responde se é mito ou verdade e explica um pouquinho também, que fica mais rico. Então, a primeira. A IA pode substituir completamente o papel dos gestores de produtos no futuro? Mito, mas eu acho que ela pode substituir gestores de produtos que não usem IA. Porque hoje, na nossa rotina, a IA ela pode fazer muitas coisas para um gerente de produto. Por exemplo, eu tenho uma análise, eu posso pedir para ela analisar e me dar insights. Me dê sugestões. E aí eu acho que vai ampliando muito a competitividade daquele profissional, porque ele consegue fazer de forma mais rápida ações estratégicas, tomar decisões de forma mais rápida. Então eu vejo que se o PM for muito resistente a usar IA, porque de fato tem, ele vai perder muito tempo, às vezes, analisando dados, fazendo coleta de informação.
tá, pensando, tendo insights. Hoje é muito fácil você ter insights e isso é um pouco assustador, né? Mas você pode jogar várias ideias lá e pedir insights, ou o LM Notebook eu amo, que é uma ferramenta, a Gran assina, né? A gente tem o Gemini, o LM Notebook, então eu posso jogar todos os dados da empresa que eu quiser lá, que não vai, É bem né? seguro. É o seguro. E tem a versão gratuita. É, tem versão gratuita. Você já criou um podcast no Notebook LM? Já, é incrível. Não, é É incrível. chocante. Eu amo jogar várias informações lá e pedir para ele me ajudar. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler os relatórios executivos de empresas tipo Duolingo, Khan Academy, que são empresas que a gente acompanha e se inspira. E daí eu jogo todos os relatórios, que são enormes, lá no LM Notebook e peço para ele me fazer um resumo, trazer os principais insights. E daí eu vejo que faz sentido, eu peço para ele entrar em algum tópico específico. Tem uma feature deles que eu acompanho bastante, peço para ver se mencionou aquela funcionalidade ali, se trouxe dados. Isso muito rápido. Antes eu levava muito tempo, porque eu queria ler o arquivo, né? Imagina. E agora eu acho que essa é a diferença de você usar a IA no dia a dia. Então eu acho que ela vai substituir quem não se adaptar, sabe? Perfeito. E eu coloquei no futuro, mas não é nem o futuro, não. Uma Não. coisa mais próxima. A segunda é, só grandes empresas conseguem aplicar IA na gestão de produtos? Eu acho que é um mito também. Porque, como a gente falou, o LM Notebook é gratuito. Todos os LLMs, tipo GPT, Gemini, tem versões gratuitas também. E você pode usar para fazer coisas muito simples. Eu tenho muitos amigos que não são da área de tecnologia que usam GPT na rotina deles, até, por exemplo, de serviço social, para montar um relatório. Então, coloca todos os dados do atendimento social ali e a IA monta um relatório no molde que precisa. Imagina quanto isso não acelera. Então, eu acho que é mito. E... Ai, esqueci a pergunta, perdão. Se só grandes empresas, grandes companhias. Não. Então, tá completamente acessível para quem entende. Mas, assim, novamente, tem muita gente que ainda não sabe mexer. Então, tem um mercado muito grande para quem quer ensinar. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer esse post, é tão básico, as pessoas vão achar ridículo. Muita gente vai aprender. A minha mãe estava aprendendo a usar o GPT ontem, que ela queria montar um card para um projeto que ela tem. E dela ficou muito irritada, porque ele não montava o que ela queria. Que ela queria uma imagem, só que ela não falava que ela queria uma imagem. Daí ele ficava respondendo ela, assim. É burro, né? Poxa, cadê a inteligência? Mas assim, Não, você vê que tem muita gente que ainda não tá totalmente por dentro e tá tudo bem, é o mercado. É a nossa bolha. A gente tá numa bolha completa, assim. Então, tem muita oportunidade para pequena empresa ainda. Sim, e eu dou aula na Rede Mulher Empreendedora, então a gente consegue dar aula ali para 300, 400 mulheres empreendedoras, revendedora Natura, Avon, e elas estão ali, ó, a gente fazendo agente juntas, usando o GPT, o máximo da IA, para suas rotinas de empreendedora, principalmente porque somos eu presa, né? Então, quem faz tudo, acho que é aí que tem que usar mesmo para ter essas possibilidades, né? A outra é, a IA sempre garante decisões melhores do que tomadas por humanos? Não. Eu vejo que, assim, tem que ter muito discernimento na resposta da IA, porque ela vai alucinar. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso da IA generativa. Muita gente reclama assim, como é que ela pode dar uma resposta diferente para a mesma pergunta? Gente, a tecnologia, assim, ela é uma tecnologia que cria. Então, a gente tem que validar as informações. Claro, você pode assumir o risco, se você quiser, muita gente assume o risco de liberar, né? Você pode criar estratégias para a própria, uma outra IA, avaliar a própria IA, né? Que a gente faz bastante isso para ver qual modelo performa melhor. Mas são modelos, são tecnologias, então acho que tem que ter um critério onde você consiga entender se está respondendo bem ou não. E o critério é humano, né? A gente que vai trazer. Imagina você confiar completamente numa tecnologia. É muito sério. Sim. E falando disso de testar as IAs, eu já perguntei para a DeepSeek qual é a melhor, né? Se é ChatGPT, se é Gemini, para ver qual que é a dela. Ela educadamente falou, achei muito, muito bonitinho, porque ela falou, se tratando de imagens, eles são melhores, eles têm uma qualidade de entrega melhor, de resolução, mas se tratando em tempo real, em atualizações e notícias, eu estou mais atualizado. Então ele falou ali os pontos, né? Com sinceridade. Achei bacana da parte dele. Falando de custos, usar IA na gestão de produtos sempre vai reduzir os custos de desenvolvimento? Depende, porque a gente está vendo um grande movimento no mercado de empresas grandes, de times de tecnologia, demitirem desenvolvedores porque a IA
desenvolvedores que usam IA conseguem ser mais produtivos, né? Essa é a nova onda que vai ter aí, né? Então, depende muito. Se, de fato, você conseguir usar IA para reduzir operacional, esforço, se não precisar contratar mais Por exemplo, acho que foi essa semana que o CEO da Shopify fez um post, um memorando interno, vazou, né? Um memorando interno agora que já tá em todos os lugares, falando assim, antes de contratar, avaliem se uma IA não consegue fazer. Então, eu acho que esse vai ser algo que o mercado vai seguir. A gente precisa de uma pessoa ou a gente só precisa treinar o time para usar IA? Só que, assim, IA tem custo, IA não é tão barato, assim. Então, eu acho que, aí volta para aquele tópico, tem que se pagar. Se, de fato, o time conseguir usar e ser mais produtivo, ótimo. Tanto que na Gran a gente está incentivando bastante desenvolvedores a usarem IA para ajudar no código, para a gente avançar. A gente já tem muitas IAs que ajudam, inclusive designers, a já construir protótipo pronto, a PMs, a já validarem de forma muito rápida. Então eu acho que talvez pode ser mais barato, porque você não precisa contratar tanto, mas tem um custo. E daí, novamente, aí você está colocando completamente... uma tecnologia, o poder da tecnologia influencia no seu negócio. E daí você precisa ter muitas opções, porque vamos supor que o GPT aumente drasticamente o valor. Pode ser que não, porque agora o DeepSeek lançou de forma muito mais barata, né? Daí vai ter uma guerra comercial nesse sentido. Mas eu acho que a gente vai ver esse movimento no mercado, sim. Mas é análise, né? Sim. Tem que se pagar e tem que gerar retorno. Perfeito. E a última, todas as empresas devem usar IA independente do tipo de produto ou mercado? Não, eu acho que tem que usar se faz sentido. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas querem usar IA e complicam mais. Então, às vezes eu só quero fazer uma reserva no WhatsApp, sei lá, pra cortar o cabelo. Ah, não, entra nesse sistema aqui, que ele vai salvar os seus dados e daí não sei o quê. Não, eu só quero reservar, que é aquela brincadeira que a galera faz, não aguento mais atendimento humanizado, né? Eu só quero fazer isso. Então, eu acho que não precisa, nem todo mundo precisa, nem toda empresa precisa, porque é uma tecnologia como outra qualquer. Eu acho que a diferença só é que ela evolui muito rápido. Então, talvez hoje eu não precise, mas é que 2 meses eles criaram uma funcionalidade, uma melhoria que, nossa, vai fazer muito sentido pra mim, sabe? Sim, a gente fala um pouco disso, né, de ter critérios, ser cauteloso e ver se realmente faz sentido, principalmente se tratando de custos, né? Mas, Camila, já estamos chegando no final. Olha como passa muito rápido. Sempre fico chocada com o tempo, fico aqui tentando correr. Quando vê, deu 50 minutos, 40, então é tudo muito rápido, mas acredito que a gente conseguiu passar a mensagem, que é essa questão de IA na gestão de produtos, de tendências, de como usar. Acho que ficou muito rico no espaço de tempo que a gente tem. Eu queria, então, que a gente começasse a finalizar com a sua mensagem para quem está entrando na área de produtos, sabendo IA ou não, qual conselho você dá? Eu acho que o conselho se você conseguir migrar dentro da empresa que você tá, é o melhor dos cenários. Mas às vezes não é a sua situação. Então eu recomendaria buscar trabalhos voluntários ou em comunidade. Agora tá surgindo bastante empresas, tipo empresa júnior ou empresas que estão com vagas de voluntariado, organizações que estão com vagas de voluntariado para PM, que eu acho que é uma boa oportunidade. E também você tentar construir produtos, um portfólio. Então, aproveita que tem as IAs, tá todo mundo falando do Lovable, né? Então, tenta usar essas IAs para você tentar construir um produto para o seu portfólio pessoal, né? Mas, assim, no fim, a gente sabe que migrar é muito difícil. Para algumas pessoas é muito fácil, muito prático. Mas, na grande maioria, a galera fica bastante tempo tentando migrar. Então, eu acho que ou a sua empresa atual, ou o trabalho voluntário e mostrar que você está desenvolvendo, que você está construindo. Eu vi um dev ele fez algo muito engraçado, ele construiu uma IA que analisava o seu currículo e falava mal. Era bem engraçado, assim, e daí pra você gerar a análise da IA sobre o seu currículo, falando mal do seu currículo, você tinha que se conectar com ele no LinkedIn. Só que daí meio que viralizou, assim, porque é muito engraçado o jeito que a IA avalia o seu currículo. Então, ele é um dev júnior que já criou algo no mercado. E super fácil, porque provavelmente ele também criou com uma interface de IA, assim, e pronto. E daí meio que gerou um buzz pro perfil dele, que mostra que ele tá ligado, tá atualizado, ele criou algo que as pessoas querem usar, nem que seja por brincadeira. Então isso já dá um olhar diferente, sabe? Perfeito.
Mas queria te agradecer muito por esse papo, Obrigada. por você ter vindo aqui presencialmente. Estou muito feliz, muito honrada de ter você aqui. Eu tenho certeza que seus insights, a sua experiência, tudo que você falou vai inspirar outras mulheres, outros homens também, porque aqui é muito diverso, a usar IA, a se destacar nos seus produtos, na sua carreira e ter uma carreira longa e produtiva de sucesso, assim como a sua. Então, acho que você plantou várias sementinhas. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Você tem algum agradecimento para fazer? Ai, quero agradecer muito pelo convite, eu amei o papo, que bom que aconteceu, né, que a gente tava tentando marcar. E convidar a galera a se conectar comigo no LinkedIn, no Mentorando Produtores no Instagram. Então, tô super aberta para quem quiser trocar uma ideia. Perfeito. As redes sociais da Camila tá tudo aqui embaixo. Se conecte, contacte a Camila, porque ela é maravilhosa, super aberta. Aproveite esse espaço. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Muito obrigada por estar aqui novamente e obrigada pela sua audiência. Até o próximo podcast Acende a Luz.